Olá, bom dia a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje mostrarei aqui um tema muito interessante, curioso e que gera muita controvérsia, que é o umbral. Isso mesmo. Vamos falar dessa dimensão tão obscura onde os espíritos mais baixos são encaminhados, tá? E você que é novo nesse canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo, já se inscreva, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo aí com seu amigo ou sua amiga que gosta dessa temática e ajude este canal a chegar nos 1000 inscritos. Estamos aí na contagem regressiva, né, para essa meta, estamos bem perto, então vamos lá, pessoal, até agosto bater esses 1000 inscritos, tá bom? Enfim, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Umbral. O que seria essa dimensão? Para que ela serve, segundo a visão do espiritismo, né? Que é o meio mais corriqueiro e confiável para que a gente possa tirar nossas conclusões, tá? Lembrando, pessoal, que você não precisa concordar comigo, tá? Eu vou estar passando aqui a base que é difundida segundo a doutrina espírita, que no caso seria a mais assertiva nesse ponto, tá bom? Enfim, vamos iniciar. Umbral, pessoal, é um termo aí muito utilizado dentro do vocabulário espírita, tá? Esse termo ele não faz parte do vocabulário original aí da codificação do espiritismo. E com a evolução da própria mediunidade de grandes mulheres e homens aí, né, no campo mediúnico ao longo dos anos, os espíritos eles começaram aí a esclarecer e brindar mais detalhes sobre como seria a vida e além da morte, que é uma curiosidade que muitas pessoas têm, tá? Seria assim que nos livros do apóstolo do espiritismo, Chico Xavier, espíritos como André Luiz e Emmanuel utilizam essa terminologia para fazer uma imagem mental do que estão tratando de esclarecer. Para você ter uma ideia, né, durante um aprendizado aí da doutrina espírita, um dos termos que são logo apresentados é o umbral, tá? Ele é de cara logo apresentado para você. Durante aí, no início, claro, dependendo aí do nível de conhecimento e das crenças anteriores do jovem aspirante aí ao espiritismo, o entendimento ele pode ser muito mais complicado, tá? Mas fiquem tranquilos, eu vou estar tentando ramificar aqui, resumir, explicar e até passar indicações de livros para vocês. Então, no caso aqui, tem um artigo muito interessante, né? Alguns estudos muito interessantes aí sobre o umbral para vocês poderem compreender, tá? Vamos estar continuando aqui. Se você quiser anotar, concatenar seu pensamento, fique à vontade. Significado do umbral para quem não sabe, tá? A palavra umbral, pessoal, ela é de origem espanhola, tá? E é usada aí para designar a obreira da porta que separa um cômodo do outro, tá? Para deixar bem claro. Ela é sinônimo de entrada, ádito, limiar e porta e obreira, tá? Embora aí ela seja interessante, embora seja bem interessante conhecer esse conceito, esse termo ele teve outro significado aí na doutrina espírita, quando ele foi aderido. Vamos entender melhor aqui o que é umbral segundo a visão espírita. No espiritismo, pessoal, o umbral ele se refere a um estado aí, ou lugar de transição onde os espíritos que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução na Terra são encaminhados de forma provisória, tá? Essa definição, ela vem do espírito de André Luiz na obra do Nosso Lar, né, psicografada aí pelo médium Chico Xavier. Para você que não conhece essa obra, recomendo bastante que você leia, tá? O umbral, portanto,
Ele é um local do mundo espiritual onde se encontram os espíritos inferiores após a desencarnação. Seria algo como o purgatório para os católicos, né? E o inferno também. São muito próximos aí um do outro, mas está mais para um purgatório mesmo. E aí você se pergunta, né? Você que está assistindo esse vídeo, você que não entende muito do assunto, por que que os espíritos vão para esse lugar, narrador? Por que que eles têm que passar por lá? O mundo espiritual, pessoal, ele é composto por diversos lugares que vibram em faixas específicas, tá? Vibrações, aí no caso, vai de acordo com a frequência ou a vibração daquele espírito em si, particularmente falando. Por isso que, geralmente, na lei da atração, quando eu já falei dela, sobre ela aqui no canal, eu digo que geralmente você atrai aquilo que você mentaliza e aquilo que você fala também. Então, muito cuidado com os pensamentos que vocês estão tendo, o que você está falando, para você não acabar baixando a sua frequência. Quanto mais baixa for a sua frequência, mais espíritos inferiores você atrai. Isso é uma coisa que acontece muito, muitos relatos que eu recebo aqui no canal. E para você ter ideia, isso quer dizer então que existem aí diferentes destinos e cada um deles abriga os espíritos desencarnados aí de acordo com o grau de evolução, né? O umbral, como a gente conhece, é morada provisória de espíritos que não, de alguma maneira não progrediram durante a passagem aí pela Terra, né? Ou seja, eles vão para o umbral, né? Vão para esse lugar, aqueles que cometeram delitos morais enquanto estavam encarnados, roubos, assassinatos, dentre outros. A maioria desses espíritos, após o desencarne, eles passam aí pelo umbral para poder refletir sobre as suas falhas durante a vida física, enquanto eles estavam encarnados. Aí no caso, você também que está assistindo esse vídeo se pergunta, mas que tipo de comportamentos, narrador, levam aí um espírito para esse lugar, para o umbral, né? Para vocês entenderem, é um erro acreditar, pessoal, que só os espíritos de classe inferiores vão para o umbral, tá? Isso não é bem verdade. Por exemplo, o espírito aí do André Luiz, que era médico e não foi uma pessoa ruim, por exemplo, ele ainda ficou muitos anos no umbral, só para vocês terem uma ideia. Evidentemente, aqueles que cometem atos de extrema violência e ilícitos na sua vida terrena têm razões mais do que justificáveis para ir para esse lugar. Mas a verdade é que todo espírito que carrega algum tipo de fardo psíquico e emocional também vai para o umbral, ou seja, cuidado com o seu psicológico. Portanto, aí vai mais uma dica, né? Pessoas que geralmente guardam muitas mágoas e culpam e acumulam sentimentos negativos e pensamentos também negativos, ficam no umbral até expurgar seus fardos, até ela se curar daquele que está causando o seu fardo, né? Causou aquele problema emocional para ela. Além, é claro, dos que causaram infelicidade aos outros, os que possuem algum tipo de vícios e comportamentos autodestrutivos. Eles também fazem uma passagem pelo umbral, tá? Outro ponto interessante que muitos falam e que eu já vi também em algumas obras, que o umbral seria um vale dos suicidas, tá? Quando se refere a um comportamento autodestrutivo, também está incluído aqueles que são capazes de tirar sua própria vida, tá? O suicídio, na visão espírita, ele não é apenas o atentado fatal contra o corpo de maneira consciente. Ele também é uma ação inconsciente que ocorre por uma sucessão de coisas, né, de maus hábitos, por assim dizer. Para ficar mais fácil de entender, tem aí algumas coisas que o espírito do André Luiz falou, tá? Ele foi considerado, para você ter uma ideia, um suicida por excesso na alimentação, abuso aí de bebidas alcoólicas, dentre outros hábitos negativos sustentados durante a sua vida na Terra. Para você ter uma ideia, o álcool em excesso, né, comer também em demasia, usar muitas drogas e ter um descontrole emocional são algumas das formas de suicídio inconsciente, ou seja, você está se matando sem perceber. No umbral, pessoal, existe um lugar específico aí para quem comete aí esse tipo de ato, né, quem tira sua própria vida, que é o Vale dos Suicidas. É um lugar específico que só eles vão para lá, tá? E quem acaba com a própria vida, normalmente faz isso pensando em se livrar de algum fardo, de alguma dor. A pessoa, ela, na verdade, ela não quer
tirar a própria vida, ela quer se livrar da dor e para isso ela acaba cometendo esse ato, tá? Mas como no caso a alma é imortal de fato e o espírito permanece vivo, né? Há uma continuidade no plano astral, como eu já expliquei para vocês. Esse sofrimento e angústia que dominam os pensamentos, eles não acabam depois que o corpo morre, muito pelo contrário. Nesse vale, no caso no Vale dos Suicidas, os espíritos eles se agrupam por afinidade, assim como em outras regiões, tá? Para vocês terem uma ideia. Agora eu vou estar recomendando aqui para vocês que, se quiserem se aprofundar mais nesse assunto, 5 livros sobre o umbral, tá? Pegue aí papel e caneta para vocês anotarem. Eles vão trazer a visão aí dos espíritos que já passaram por esse lugar aí de sofrimento, tá? O primeiro livro aí para vocês se chama Memórias de um Suicida. Nesse livro, nessa obra, que foi psicografada pela médium no caso, Ivone Pereira, o espírito Camilo Castelo Branco, ele conta a sua dolorosa experiência após o desencarne, ou seja, após a sua morte. Ele havia cometido aí tirado a sua própria vida depois de ter ficado cego e foi encaminhado até o Vale dos Suicidas. Nessa obra, o espírito ele descreve o local, tudo que viveu e narra as histórias paralelas que ocorreram por lá. Então é muito interessante você estar adquirindo. O segundo livro também que é importante você ter, seria o livro chamado Nosso Lar, tá? O Nosso Lar ele é um clássico romance espírita, tá? Ele foi psicografado por Chico Xavier, pela autoria do espírito do André Luiz. É um dos mais importantes livros aí que relatam o mundo espiritual e o umbral. Ao desencarnar, no caso, o André Luiz ele acorda no umbral e por lá permanece durante anos. A outra obra também que é muito interessante vocês adquirirem seria o Acordei no Umbral, tá? Esse é um livro de Osmar Barbosa, né? Em que o médium ele faz perguntas ao seu mentor Lucas, no caso seria o seu guia espiritual, né? Ele questiona, no caso, sobre o que acontece após a morte dos médiuns, quem vai para o umbral e o porquê falham os intermediários da comunicação entre o mundo espiritual e o corporal, dentre outros questionamentos. Tá? É um livro também bem interessante, onde você vai ter essa argumentação do médium com o próprio guia espiritual. É bem rico, é bem enriquecedor. Tá? A outra obra, pessoal, seria Confissões de um Suicida. Tá? Esse livro ele é de autoria do espírito Helena e foi psicografado por Maria Nazareth Doria. Tá? Confissões de um Suicida ele conta a história de José Carlos, tá? Um trabalhador rural que não soube lidar com a morte da esposa e se rendeu às tentações, tirando a sua própria vida por enforcamento, tá? E na esperança de encontrar a sua esposa, ele acorda em um lugar diferente e descobre que nem tudo é como ele imaginava. Pois é. E a última recomendação aqui que eu vou estar fazendo nesse vídeo seria o livro chamado 5 Dias no Umbral, tá? Ao contrário das obras anteriores, nesse livro, no caso, né, 5 Dias no Umbral, do autor Osmar Barbosa, o espírito desencarnado ele não acorda lá, tá? Nina Brestonin, que era uma jovem de 24 anos, ela é levada para uma enfermaria da Colônia Amor e Caridade, tá? Depois de se recuperar da passagem, ela é convidada para uma missão de resgate no Umbral. 5 Dias no Umbral é uma coletânea aí composta por 3 livros, tá? O volume 1 seria 5 Dias no Umbral, o volume 2 seria 5 Dias no Umbral, o Resgate, e o volume 3 seria 5 Dias no Umbral, o Perdão, tá? Então, se você tiver um tempo e tiver condições, recomendo que você adquira essas obras para se aprofundar melhor desse assunto e entender como é que funciona o umbral e a questão também dos guias espirituais. Agora, a experiência no umbral, pessoal. Para você entender, o umbral ele não é igual para todo mundo, tá? Visto aí que o destino é o estado de consciência do ser, e por lá existem núcleos que funcionam como separações, né, como cômodos de uma casa. Como eu falei, o Vale dos Suicidas, né, como já estava sendo abordado, ele é um lugar dedicado àqueles que tiram a própria vida. Entretanto, embora haja esses núcleos, de acordo com os espíritos que relataram a passagem pelo local, né, pelo umbral,
No geral, o umbral é um lugar frio e cinzento, tá? Ele é um lugar bem assim, como se lembra muito um dia nublado, né? Os espíritos que ficavam por lá, eles ficam vagando em sofrimento, tá? Sofrimento constante. A dor que eles apresentam, muitas vezes, são semelhantes às dores físicas que eles sentiam enquanto estavam vivos, ou seja, é muito pesado, na verdade. No tempo que eles ficam pelo umbral, os espíritos eles permanecem cultivando as mágoas e outros sentimentos ruins que os acompanharam também na vida terrena. Então, depois de todo esse relato, você me pergunta, narrador, como é que eu faço então para evitar esse lugar quando acontecer o desencarte? Como é que eu faço para não ir para lá? Pessoal, o umbral ele é um lugar para o qual vão os espíritos que eles não souberam e aproveitar a chance de evolução na Terra. Então fica claro, e para você que está vendo esse vídeo, que a condição necessária para se evitar é aproveitando, certo? A Terra, no caso, ele seria um planeta de provas e expiações. Então, isso significa, né, para você que é leigo, que ao reencarnarmos, né, que reencarnamos aqui para buscar o nosso adiantamento espiritual, ou seja, está buscando crescimento não só material e físico, mas também o espiritual, que é importante. Porque no caso nós somos colocados aqui o tempo todo diante de desafios que testam a nossa capacidade de seguir os princípios morais. Portanto, devemos encarar a vida na Terra como uma oportunidade de crescimento para o seu lado espiritual, se você busca por isso, né? Então, além de se praticar, tentar praticar o bem ao próximo, quando eu falo isso, pessoal, não é para você sair doido por aí distribuindo dinheiro a um desconhecido, não. Não é isso. É você tentar ajudar quando for possível, tentar não ficar enganando os outros, levantando falso, esse tipo de coisa, tá? Que prejudica assim, a sua evolução e tentar, é claro, cuidar de si próprio. Também evitar esses hábitos destrutivos ao seu corpo, tentar exercitar o perdão, caridade, não ficar com esse negócio de ressentimento, porque isso prejudica, né, muito. E quanto mais longe você ficar desse tipo de coisa, mais distante você fica do umbral, né? E no caso, vamos imaginar, narrador, e uma pessoa que já está lá, um espírito que já está no umbral, como é que ele pode sair de lá? Tem essa possibilidade? Sim, pessoal, tem sim. O umbral ele é um lugar transitório, ele não é um lugar permanente, ou seja, você não vai ficar lá para sempre. É possível sim sair de lá e ir para um lugar de vibração mais alta, ou seja, você vai ter que mudar a sua vibração. Para sair de lá, o espírito ele precisa refletir sobre as razões que o levaram até lá. Ter consciência da sua vida na Terra é o primeiro passo. E além disso, o espírito ele deve se arrepender verdadeiramente de seus atos aí e demonstrar um interesse e vontade de mudar. Tem que ter um arrependimento sincero, não é você só tá com medo, entendeu? Pedir ajuda aos espíritos superiores, que no caso seriam os guias, é extremamente importante. E com todas essas ações, o espírito ele pode esperar um resgate dos seres de luz. Tem uma passagem na série do Sobrenatural que é bem interessante, que é quando o personagem do Jim, né, ele morre se não me falha a memória, acho que é na terceira temporada, e ele é resgatado por um anjo. O anjo chega lá e tira ele do inferno, né? Então aquilo pode acontecer. É muito parecido com essa. Eles fizeram uma adaptação dessa questão do umbral, do espírito chegar lá e tirar você de lá. Então isso pode acontecer, mas tem que haver um arrependimento sincero, tá? Então eles vão, esses seres de luz, eles vão te levar embora, eles vão te resgatar. No caso, para você sair dessa região de sofrimento e estar sendo aí orientado, tá? E no mundo espiritual, pessoal, o espírito ele sempre continua buscando a evolução. Além, é claro, de se preparar para uma nova oportunidade quando ele retornar novamente, tá? Então, pessoal, qual é a conclusão que nós chegamos aqui ao longo dessa questão do umbral desse vídeo, tá? Como a gente viu nessa explicação, como eu passei para vocês, essa região de sofrimento ela é uma esfera do mundo espiritual destinada aí aos espíritos que não alcançaram esse adiantamento na vida da Terra. Diversas razões vão estar impedindo a evolução espiritual e não são apenas deslizes, como eu falei para vocês. Pequenos atos também que fogem dessa questão de boas vibrações também vão influenciar nessa questão do umbral, tá? Então tente praticar bons valores morais, parar com esse negócio de querer
ficar enchendo o saco do outro, que tem muito aqui no canal, às vezes chegam uns haters aqui tentando perturbar, então esse tipo de coisa, essas atitudes prejudicam sim a sua evolução e com certeza você está galgando o seu caminho para chegar lá. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? São os melhores conceitos espíritas, que é o mais sério que se tem a respeito do umbral, que mencionam isso. E eu passei 5 livros aí para vocês verem, lerem e tirarem suas conclusões sobre o assunto, tá? Enfim, pessoal, esse é um assunto bem complexo e bastante interessante. Então, se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, muito obrigado, tá? Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal para motivar cada vez mais, né, a gente a continuar, porque o canal ele tá crescendo bem. Eu agradeço muito a vocês, a todo mundo que se inscreve, que comenta aqui, que interage nos vídeos, fico muito feliz. Então, você ajuda muito o meu trabalho aí com essa sua inscrição, com esse compartilhamento, isso motiva cada vez mais a continuação desse projeto, tá? Enfim, pessoal, este foi o vídeo de hoje, tá? E é com essas palavras românticas que eu vos deixo agora e até breve, meus pequenos.